Cordas Humanas, multiplicando laços entre a igreja local e a missão de Deus. Somos amigos e irmãos unidos pelo amor de Deus e pela música, que anseia em ver os perdidos rendidos ao amor e perdão do Senhor Jesus. Na unidade com o corpo, temos a missão de glorificar o cabeça servindo aos membros com toda a criatividade, inteligência, discipulado, respeitando toda a diversidade cultural e étnica do reino de Deus. Por isso, mobilizamos a igreja através dos nossos dons e talentos, engajamos a igreja na causa do reino de Deus, capacitamos a igreja com ferramentas ministeriais, multiplicamos laços entre a igreja e os campos missionários. Como? Cordas. Mobilize. Mobilizamos a igreja local através de pregações, conferências missionárias e workshops. Cordas Music. Mobilizamos a igreja por meio da produção de músicas autorais e promoção de eventos musicais. Cordas. Podcast. Mobilizamos por meio de conversas edificantes com convidados engajados na missão do reino de Deus. Cordas Academy. Oferecendo às igrejas e campos missionários ferramentas de capacitação para que seus membros possam desenvolver seus dons e talentos para o avanço do reino de Deus, através de treinamentos online. Nosso desejo é glorificar a Deus, servindo com amor e graça, no exercício da piedade, devoção e unidade para o avanço do seu reino em todos os povos. Venha fazer parte da missão de Deus. Vamos juntos! Por que mobilizar a Itália? Embora a maioria dos italianos se identifique como cristã, menos de 1% segue o Evangelho com foco na salvação somente em Cristo e pela graça. Poucas igrejas missionárias são vibrantes. Ben Stracuzzi é pastor e missionário da Chiesa Evangélica Cristo Risorto, na Itália. Ele já serviu na missão Jocum, em Londres, e a bordo do Logos Hope, compartilhando sua fé pelo mundo. Mobilize Itália. Nosso desafio é levar uma equipe de 10 pessoas para mobilizar igrejas por 4 semanas. O objetivo é reunir igrejas e parceiros que desejam segurar a corda para atingir a meta de R$112 mil. Quer saber mais? Escaneie o QR Code na tela. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Cordas Humanas, multiplicando os laços da igreja local com a missão de Deus pra gente. Você viu que o slogan não sai mais da minha cabeça, né? Aqui agora, filho, não esqueça mais. Então pra gente é um prazer estar com vocês mais uma vez, podendo compartilhar dessa mesa, daquilo que Deus ele tem feito em nós, através de nós. Para você que já está conosco, quero te fazer um convite para você já curtir, você compartilhar e você comentar esse vídeo, porque o YouTube ele entende que isso é bastante relevante. Daniel, 65% do nosso público não é inscrito. Que isso? Tá vendo? Então, gente, não custa nada, é só você clicar lá, se inscrever. É de graça. É de grátis. É de grátis, né? Para você abençoar a gente também nas plataformas digitais. E também quero te fazer um convite, não agora, mas depois. Sei lá no nosso Instagram, para você começar a seguir a gente e você entender um pouco mais quem é o Cordas Humanas que trabalha com mobilização missionária. Se você não sabe o que é mobilização missionária, tem um vídeo de cara, né? Assim, com a garrafinha na mão. Acho que é a garrafinha, né? Com a garrafinha na mão. Você sabe o que é mobilização missionária? Então, você tem um vídeo lá explicando um pouco sobre o que é mobilização missionária e também falando um pouco sobre os projetos do Cordas Humanas. Você sabe, se você não sabe, você está por fora. O Cordas Humanas vai para a Itália. As passagens estão compradas, porém ainda não estão pagas. Já é um começo. Já é um começo. Então, você conhecer um pouco mais desse projeto, Mobilize Itália, tá lá no Instagram do Cordas Humanas. E a gente já queria agradecer ao Senhor pela vida do nosso convidado hoje, né? Nossa mesa aí, você já sabe, Eliseu, Gabriel, que já são de casa. Pastor Roberto, muito obrigado por compartilhar essa mesa aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Amém. Saúdo a todos
Com a graça e a paz do Senhor, bom dia para todas as denominações que nos ouvem, né? Amém. Sou o pastor Roberto Giovanetti, um nome bem italiano, filho de Enzo Giovanetti, mais italiano ainda. Então, sou brasileiro, nascido em São Paulo, filho de italianos, da região da Toscana, mais precisamente da cidade de Lucca. Sou o quarto filho de 4 filhos, sou o caçula e tenho fortes ligações com a Itália. Vale lembrar que a minha primeira língua que eu aprendi a falar foi italiano, porque foi dentro de casa, que eu e meus pais, a gente só falava italiano dentro de casa. E quando fui para a escola, eu aprendi e fui alfabetizado em português. Sou pastor, vice-presidente da Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, em Jardim Sulacap, Rio de Janeiro, nome comprido, né? Mas o nosso amado Eliseu esteve lá domingo, conheceu lá a nossa igreja, a nossa estrutura, e sirvo ao Senhor há 35 anos, desde 1990, foi o ano que a graça do Senhor me alcançou, e há 35 anos luto por vidas, tenho dedicado a minha vida ao Senhor. Eu e minha esposa Andréia, 35 anos também de casados, somos pais do Israel, com 34, casado com a Andressa, e do Gabriel, com 27, casado com a Ana. Então, nossos filhos já estão criados, agora só eu e a minha esposa, um olhando para a cara do outro, dentro de casa, é uma bênção. Uma bênção. A rotina está mudando e, glória a Deus, somos líderes na nossa igreja do curso chamado Casados para Sempre. Se você não conhece, pesquise na internet, é o MMI Brasil. Nós temos 3 cursos Casados para Sempre, o curso One, que é para noivos, e que é preparação, né, para os noivos para o casamento, e o Paz para toda a Vida. São 3 cursos que nós ministramos na nossa igreja. Vamos dar início a próxima semana, agora sexta-feira, lá em casa, e é para a glória de Deus. Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com relação à Itália. Fundamos uma congregação na Itália, no sul da Itália, na Sicília. Sicília é esposa do diácono David, lá do Primeiro Amor. Então não é Sicília, é Sicília. Sicília, por favor. Se em algum momento exatamente. Quando falam Sicília, eu me arrepio. Então, eu sempre digo que é esposa do diácono David, lá da nossa igreja. Mas, enfim, estamos abrindo um trabalho lá, já tem 2 anos. Fizemos o culto de 1 ano agora, do templo, né? 1 ano do templo, agora em junho, e para a glória de Deus. O trabalho é árduo, é difícil, é espinhoso, mas o nosso general é Cristo, é Ele que vai à nossa frente, adestra as nossas mãos, para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Passos. Muita glória. O Eliseu estava conversando um pouco de como foi lá, né? A visita ele na igreja, e foi uma bênção, e a gente ficou constrangido, né? Como Deus ele tem operado, E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas antes, né, vamos falar um pouco sobre os nossos... Tá tão legal aqui. Mas é isso aí, galera. Nós temos 3 patrocinadores. O primeiro patrocinador é a Igreja Presbiteriana das Águas. Se você procura uma igreja saudável na região de São Gonçalo, a gente indica a Igreja Presbiteriana das Águas. Cultos às 10 da manhã e também às 19h30 todos os domingos. O próximo patrocinador é a Mais Coworking, que é um escritório inteligente. Então, se você precisa de uma estação de trabalho, uma sala de reunião, a Mais Coworking tem várias salas bem parecidas com essa aqui. Então, aqui a gente recebe tanto a galera da área de saúde, né, psicólogo, fisioterapeuta, neurologista, e também recebemos startups, né, empresas de tecnologia. Então, aqui é uma salada de profissões, né? E a Mais Coworking também oferece o serviço de domicílio comercial e fiscal. Então, se você precisa economizar, pagar um ISS mais favorável para a sua empresa, a Mais Coworking disponibiliza esse serviço. E o próximo patrocinador é a Visto Verbo, né? Visto Verbo, que é uma empresa
que trabalha com camisetas, uniformes, e ela trouxe, né, um presentinho para o nosso convidado. Rapaz, Olha aí, muito obrigado. E você? Então, se você quiser comprar uma dessas camisetas aqui, eu tô com a minha 1517 aqui, a camiseta da Reforma. Entra aí no site www.vistoverbo.com.br. Olha isso aí. Rapaz, um outdoor ambulante, hein? Muito bom. Maravilha. Então é isso aí. É isso aí. Então voltamos aqui para o nosso papo, né, Pastor Roberto? O senhor fala um pouco pra gente como é que foi o início, a chamada, você conheceu Jesus, né? Conta um pouco da sua história do início, né? Muito bem. Me sinto um velho, né? Falando sobre Toda a idade. Toda a idade, né? Igual o Paulo escrevendo lá, não me lembro para quem, Paulo o Velho, né? Ele faz referência. Mas, enfim, eu sou da turma de 1990, quem é militar sabe o que eu estou falando. 1990, a graça do Senhor me alcançou, cabeça completamente virada, só pensando em carnaval, pensando em coisas que o mundo podia oferecer. Mas em 1990 a graça de Deus me alcançou através da minha esposa, hoje minha esposa. No final de 89 eu era noivo para casar, com todo o enxoval completo, comprado, tudo do bom e do melhor. Eu com 22 anos, a minha esposa com 18, e ali fizemos um noivado e tal, mas eu não era cristão, não conhecia o Senhor. A minha esposa, à época, desviada dos caminhos do Senhor, e ali noivamos e tudo preparado para o casamento, absolutamente tudo preparado, faltando 3 meses para a cerimônia, para o casamento, eu cheguei para ela simplesmente e falei, olha, eu estou muito novo para casar, não estou preparado, não quero mais casar. E eu vejo a mão de Deus nisso aí, porque nós íamos casar fora da presença do Senhor, né? Fora do propósito dele. E ali eu desmanchei o noivado, fui morar com uma pessoa 20 anos mais velha do que eu, enfim. E eu achava que eu estava no melhor dos mundos, jovem, com a situação financeira resolvida, e ali eu queria curtir a vida, essa que é a verdade. Todavia, e minha esposa desviada dos caminhos do Senhor. E ali, 9 meses depois, uma gestação praticamente, a minha esposa entrou em depressão, a minha esposa viajou para o exterior, foi para a Noruega, ficou lá 2 meses, 40 graus abaixo de zero, enfim. Mas ela, na Noruega, ela teve um encontro com o Senhor. Ali orando, chorando, ela, numa madrugada, conversou muito sério com Deus, e Deus ouviu a oração da Andréia. Ela voltou já convertida. Ela voltou já nos caminhos do Senhor. E 9 meses eu morando com essa mulher, me deu vontade, à época não tinha internet, tinha celular, não tinha nada. Eu quero ligar para a Andréia, me deu saudade dela. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo, não tenho dúvida disso. E Deus tinha uma obra na nossa vida. Liguei, quem atendeu foi meu sogro, coronel do Exército, Caxias até morrer, mas crente, olha só. Coronel, Caxias, mas crente. E ali ele atendeu, reconheceu minha voz. Eu falei, sabe quem está falando? Sei, foi o rapaz que largou a minha filha e tal. Abençoado, enfim. Orei muito pela família. Aí falou algumas coisas lá que não vem ao caso, né? E só que no final, você quer conversar com ela? Eu falei, se eu permitir, né? Aí ele, Andréia, tá aqui o Roberto. Que Roberto, tá aí o Roberto. Não. Aí ela veio, ela não falou alô, não falou bom dia, não falou nada. Falou, oi, meu amor.
Falei, ué, oi, meu amor, depois de tudo que eu fiz para você, você me chama de amor? Sim, porque eu voltei para Jesus, eu fico até emocionado. Eu voltei aos caminhos do Senhor, tive um reencontro com Ele, e Ele me disse que nós vamos nos casar, e você é o homem da minha vida, mas o primeiro lugar agora na minha vida é Jesus, não é mais você. E ali eu desabei. O Espírito Santo que estava nela, eu não sei se entrou pela fiação do telefone, saiu aqui no meu ouvido, invadiu a minha mente, muita glória, e ali eu chorei. Resumindo a história, 3 dias depois eu tinha voltado para a casa dos meus pais, semanas depois eu reatei o namoro, o noivado, e no dia 21 de julho de 1990 nós nos casamos para a glória de Deus. E somos casados há 35 anos e seremos casados para sempre, até que a morte nos separe. Ou o Senhor venha arrebatar a sua igreja, enfim. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Temos uma caminhada, temos 2 filhos, Israel e Gabriel, como eu falei aqui no início. Sirvo ao Senhor como pastor, jamais tive a pretensão de ser pastor, jamais, porque eu acompanhei de perto os meus pastores durante essa caminhada e via a responsabilidade que é ser um pastor, o peso do ministério. Porém, a minha vida está nas mãos do Senhor. Aprove a Ele, em 2017, eu ser escolhido pela igreja para ser pastor. Eu e o meu colega pastor Nilson, só abrindo aspas aqui, nós fomos batizados no dia 15 de julho de 1990, no mesmo dia, o mesmo pastor, o mesmo batistério, e no dia 8 de agosto de 2017 nós fomos ordenados pastores no mesmo dia também. Então, nós temos uma caminhada, temos uma afinidade, vi os filhos deles crescerem, ele viu os meus filhos crescerem, e estamos ali em Vila Valqueire, / Jardim Sulacap, para a glória de Deus, servindo ao Senhor. E agora nós abrimos uma congregação na Sicília, no sul da Itália, e estamos ali lutando, remando contra a maré, porque não é fácil o evangelho na Europa, na Itália principalmente, que é o berço da Igreja Romana, não é fácil, mas Deus nos estabeleceu ali naquele lugar como congregação. Eu sou o pastor presidente ali local, 2 vezes por ano eu estou lá visitando e tal, apoiando, e a gente crê que no tempo de Deus o Senhor vai trazer as almas. A gente não quer membros de outras igrejas, a gente quer almas novas, almas sedentas que não conhecem ao Senhor, para que sejam ali libertas, sejam limpas pela palavra e tenham seus nomes escritos no livro da vida. Então, assim, pastor, você falou aqui sobre a vocação, né, que no seu não almejava. Como é que foi, em que momento, né, você se viu pastor, né? Porque a gente pode pensar 2 formas de vocação, né? Tem aquela pessoa não, que olha, né, e poxa, não, Deus me chamou para isso. Paulo fala até isso para Timóteo, né? Aquele que deseja o episcopado. Excelente coisa almeja. Excelente coisa almeja. E tem aquele que o Espírito Santo vai empurrando. Não. E vai. Eu fui empurrado. E assim, vai empurrando. E assim, até o momento. E aí você começa a perceber as necessidades. E você vê e, pô, não acredita. Não é testemunho não, tá, gente? Mas assim, não acredito, tá acontecendo, não sei o quê. E como é que foi pra você? Para a glória de Deus, eu sempre fui muito atuante na igreja. Sempre fui muito atuante. E eu me converti de fato. E até os 22 anos eu joguei a minha vida na lata do lixo. A partir do momento que o Senhor entrou na minha vida, ele não foi um placebo, não foi me engana que eu gosto, uma balinha juquinha, não. Ele entrou e fez toda a diferença na minha vida. Houve uma mudança na minha mente. Obviamente é um processo, a santificação é um processo que a gente vai levar até o túmulo. Eu ainda estou nesse processo. Então, 35 anos, pastor, cascudo, não, eu estou no processo de santificação. Tenho os meus defeitos, tenho as minhas limitações,
mas tenho colocado tudo diante de Deus. O lema lá em casa, meu e da minha esposa, que até o meditar do meu coração seja agradáveis a Ti, Senhor. Então, é o que eu busco. Eu consigo 100%? Não consigo 100%, mas eu busco, pelo menos eu tento. E o ministério pastoral, para mim, foi meio que, como você falou, né? As coisas foram se somando, sempre fui muito ativo na igreja, e todos diziam, absolutamente todos, eu vejo um ministério pastoral, eu vejo que o irmão tem um chamado, menos eu, né? Eu não via nada e absolutamente não queria. E o nosso pastor fundador, pastor Jesaías dos Anjos, que dorme no Senhor, ele era um pastor muito próximo. Eu comentei com vocês aqui nos bastidores, a nossa igreja tem 250, 270, 300, orbita aí nessa faixa. A nossa igreja não cresce muito, não porque a gente não queira que cresça, mas a gente quer ter uma igreja de qualidade. Essa que é a verdade. Nós conhecemos todos os membros pelo nome, todos eles. Conhecemos a história deles todas. A gente conhece os filhos, conhece as gerações, obviamente, aqueles que estão entrando agora. A gente recebeu uma família lá no domingo que você estava, não sei nada, mas a gente vai saber, a gente vai visitar, e eu já me convido, eu sou cara de pau, olha, vamos tomar um café na sua casa, eu vou, delivery, eu vou até o local, tomo café, como bolo, Pastor Delivery, eu vou até o local e se precisar almoçar, a gente almoça também, não tem problema não. A gente vai para o sacrifício, mas isso é bom porque a gente começa a conhecer a pessoa, as dificuldades, as limitações. A gente não quer ser um pastor só de número, nada contra as grandes denominações, nada contra, mas a gente tem esse modus operandi que é a gente conhecer o nosso rebanho por nome e está sempre junto. Aí o nosso pastor faleceu, o pastor Jesaías, em 2016, 2015, 2016, agora não me recordo, e ficou só o pastor Denivan, que é aquele pastor que eu citei aqui, que é um teólogo, né? Só que ele já tem uma idade um pouco mais, não digo avançada, mas ele tem mais experiência com a gente. E ele sozinho, dirigindo uma igreja de 250, 300 membros, é pesado, né? Ele mora no Recreio, a igreja de Sulacap, enfim. Fez a necessidade de ordenar mais 2 pastores. E todos os presbíteros, porque lá nós temos o diaconato, o presbitério e o pastorado. Todos os presbíteros, os 9 presbíteros à época, concorreram a participar da eleição para pastor. E o engraçado, não vou tomar muito tempo não, mas o engraçado é que eu já tinha o discurso pronto para, na reunião de presbitério, já declinar ali mesmo. Já saí de casa, Andréia, olha só, eu vou... O esboço está pronto. Aí eu já vou declinar, porque eu trabalhava muito na época, não tinha tempo, isso, aquilo, outro e tal, muitas desculpas. E ali começou a reunião e foi sorteado. Aliás, vai ter um sorteio daqui a pouco, hein? Olha aí, ó. Vai ter um sorteio aqui daqui a pouco. Eu só tenho um, então vou ter que sortear, senão 4 vão ficar com a cara feia para mim. Mas enfim. Veja você. Mistério. Então, foi sorteado ali os presbíteros falarem porque gostariam ou não gostariam de concorrer ao ministério pastoral. E eu fui o 4º a falar. Se eu fosse o primeiro, eu já ia, olha, eu declino por isso, tempo, tal. Mas eu fui o 4º. E só que quando eu saí de casa, eu fiz uma oração junto com a minha esposa. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer nada para ser pastor, mas também não vou fazer nada para não ser pastor. Eu me coloco nas tuas mãos. E ali o primeiro presbítero falou, o segundo declinou por motivos de saúde, o presbítero Adélio, uma bênção lá com a gente. O terceiro, quando chegou a minha vez, eu falei, olha, estou aqui, não quero ser pastor, não tenho essa pretensão,
Trabalho bastante, às vezes trabalho aos domingos e tal, mas vou concorrer. Estou aqui para... Aí citei a oração que eu fiz com a minha esposa. Falei, ó, não quero fazer nada para ser, mas também não vou fazer nada para não ser. Então, me coloco nas mãos do Senhor. E ali concorremos, eu e o pastor Nilson, que é agora o pastor presidente, fomos os mais eleitos ali daquele presbitério, uma votação bem polarizada, nós fomos bem lá para cima e os outros... Enfim, a gente entendeu, eu entendi que o Senhor tinha me chamado ao ministério pastoral, apesar de já exercer bastante como presbítero, visitando Casados para Sempre e tal. E, para a glória de Deus, eu aceitei esse convite e estou aí para o que Deus quiser da minha vida. Essa que é a verdade. Engraçado, né? A gente vira e mexe, a gente chega nesse ponto, nesse assunto, né? Não recebe a vocação, não sabe se tem ou não. Qual é o ponto alto aí para validar? A igreja. Né? A igreja. A igreja validou, irmão. Então, assim, reconhece. Se a igreja reconhece, não tem, será que... Cara, Deus te levantou para a igreja, né? Então, a igreja validou. É até engraçado, porque a minha cunhada... Ela que fez as cédulas de votação e tal. Ela é muito engraçada, a Denise. Roberto, tu vai ser pastor, eu vou fazer boca de urna, eu vou fazer não sei o quê. Então eu falei, Denise, nem eu mesmo vou votar em mim. Eu falei, nem eu vou votar em mim, Denise. Não, mas deixa comigo, não sei o quê e tal. Já tem até um jargão, fala, vote certo, vote Roberto. Aí eu falei, quase que eu caí da cadeira. Eu falei, Denise, por favor, me poupe dessas atitudes. Não, mas não sei o que e tal. E eu falei, rapaz, tá bom. E Deus validou através da igreja e vejo que foi a mão de Deus. Tenho aprendido muito, tenho crescido. Falta muito ainda para eu ser uma pessoa interessante, mas Deus tem me ensinado bastante, tenho aprendido muito. O ministério pastoral de aconselhamento, às vezes senta a criatura lá no gabinete, começa a falar. Ela falando e eu orando, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, me dá a palavra certa, porque diante do que eu estou ouvindo aqui, eu não sei nem por onde começar. Porque são muitos problemas, né? E ali Deus tem sido sempre fiel. O Espírito Santo vai norteando, o Espírito Santo vai dando a direção e ali você vem a palavra de Deus, a gente cita a palavra, porque eu sou pastor. Eu costumo dizer, eu não sou psicólogo, psiquiatra, advogado, médico, não sou nada disso, sou pastor. E o que o pastor tem para oferecer? Bíblia. Eu sempre falo para as pessoas que eu aconselho, olha, o que eu tenho para te oferecer é Bíblia. E não é receita de bolo, tá? Porque você tem uma realidade, eu tenho outra, você tem uma formação, você tem outra, mas a gente vai falar de princípios bíblicos. E ali Deus vai dando a direção e Deus está abençoando esse ministério para a glória dele. Amém? Amém. Quantos anos do pastorado? Desde 2007. Então já são... 2017, perdão. Já são 8 anos. Daqui a pouco são 10 anos de pastorado e passa rápido. Passa rápido. Ele estava compartilhando com a gente aí, né? Dizendo que ele teve lá no domingo. E assim, e compartilhou como a visão da igreja... A igreja ela tem uma visão missionária muito forte, né? Uhum. Faz parte da Vamos abrir outras congregações no ano que vem. Já está no radar, já estamos orando. Abrimos essa na Itália por causa de uma oportunidade, depois eu vou falar quando eu cheguei até a Itália. Por causa de uma oportunidade, uma ligação, por causa da pandemia também e tal. Tem todo um mover. Mas nós vamos abrir outras congregações, seja no Rio, seja fora do Rio, porque a gente entende que a nossa missão é pregar o Evangelho. Então, não deixei de congregar, como é costume de alguns, diz lá em Hebreus, mas façamos admoestações. Então, a gente quer que o povo congregue, que o povo venha à igreja, porque eu entendo que tem coisas que só acontecem na igreja. Eu entendo, tem coisas que só acontecem no templo, sabe?
mover de Deus. Eu sou pentecostal, mas às vezes eu acordo muito presbiteriano, sabe? Eu sou um pentecostal, mas não sou aquele, desculpa, mas eu não sou aquele pentecostal The King, The Power, nada disso. Nada disso. Isso é uma... Desculpa a sinceridade, uma meninice. Uma meninice. Eu fico vendo às vezes no YouTube, no Instagram, eu falo, meu Deus, eu fico com vergonha pela pessoa. Vergonha. Exatamente. Evangelho raso, evangelho, sabe? Entendeu? Eu gosto de profundidade, de palavra, por isso que às vezes eu me sinto, eu até brinco com os pastores, hoje eu acordei presbiteriano. Então, assim, os 5 solas, sabe? A Confissão de Westminster. Então, eu vejo seriedade, sabe? Então, vai dizer que o Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos são os meus... Eu não vou dizer gurus, mas uma referência como homens de Deus, como palavra. Você vê que o Hernando, ele prega em qualquer igreja. Assembleia de Deus, Batista, Metodista, aonde ele for chamado, ele prega e prega muito bem. Então, assim, por quê? Porque ele se atém o quê? A palavra, a escritura. Nada fora disso, sola escritura, um dos 5 solas, né? Sola escritura. Então, isso aqui para mim basta, é suficiente. Obviamente, tem livros de apêndice para estudo, para isso, para aquilo outro, joia. Mas isso aqui satisfaz as minhas necessidades diárias de palavra, de alimento. Então, a gente... por isso que a nossa igreja, ela orbita ali, porque a gente é muito Bíblia, muito palavra, muita EBD, escola bíblica dominical tem que ter, sabe, ensinamento da palavra e tal. E, para a glória de Deus, a gente está trilhando esse caminho aí. O que me chamou a atenção em relação à visão da igreja, né, foi saber que a igreja construiu primeiro uma escola para a comunidade e depois ela foi se preocupar com o templo. Exatamente. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor. Porque é uma visão para a cidade. É uma visão que olha para o não cristão com uma prioridade do reino de Deus. Isso é louvável, assim, não precisa deixar registrado isso. Isso me constrangeu um domingo. Cheguei na igreja, o presbítero Jefferson chegou com muito carinho, me apresentando, a igreja é assim. Porque você olha a igreja hoje e você vê, caramba, que estrutura incrível. Não, mas primeiro a gente construiu aquele prédio ali do lado, uma escola. Isso me constrangeu. Hoje nós estamos com 120, 130 alunos. Nós tivemos um baque muito forte na pandemia, né? Muitas crianças saíram e tal. E a gente agora está retomando. A escola nunca parou, obviamente, a aula online, quando não podia sair de casa e tal. A minha esposa, o que eu te falei, hoje ela é diretora lá do colégio. Trabalhou 10 anos como voluntária ali, aí depois foi para o UFRJ, ficou 9 anos lá, aprendendo muita coisa para hoje aplicar onde ela está trabalhando como diretora. É um desafio? É um desafio. Eu sou capelão do colégio, não é todo colégio que tem um capelão, aliás, a maioria dos colégios não tem assistência de capelania. A escola é confessional. Confessional, cristã, e a maioria dos pais não são crentes, não são evangélicos, e a gente planta a sementinha no coração da criança e a criança leva essa sementinha para casa. E ali a gente tem visto Deus fazendo milagres, Deus restaurando casamentos, Deus restaurando vidas, porque o que a criança aprende ali como princípio bíblico de ética, de moral, ele leva para casa. E ali a gente tem testemunhos do pai falando, puxa, eu ia comer, aí o meu filho, não, papai, vamos orar pelo alimento. E ali orava, e ali, sabe, a sementinha plantada, e algumas famílias já estão congregando conosco porque os filhos levaram eles para a igreja. Então, isso alegra muito o coração e a gente tem o sentimento que vale a pena.
É difícil, porque são... eu trabalho com famílias, mais com casais, mais com famílias. Cada lar é um universo. Você tem a tua casa, você tem a tua, eu tenho a minha. Cada um teve uma criação, uma formação, cada um tem uma história. Então, por isso que a gente não prega religião, a gente prega princípios bíblicos, né? E ali a gente vê que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Deus tem restaurado vida. Se você que me ouve nessa manhã, para onde eu olho? Para onde eu olho? Pode escolher qualquer câmera Se aí. você que me ouve nessa manhã está passando por alguma dificuldade, eu não sei a tua história, mas Jesus sabe. Jesus sabe a tua... Eu sou pastor, desculpa, às vezes eu tenho que pregar, tá? Isso aí. Fica à vontade. Às vezes, Fica à vontade. às vezes eu Tô tenho vendo a mensagem às vezes eu tenho que pregar. Pedezinho. Eu não sei qual é a tua história, mas tem um versículo que me acompanha, porque foi citado na minha cerimônia de casamento. Foi citado na minha cerimônia de casamento pelo evangelista, que eu esqueci o nome agora. Enfim, já tem 35 anos, né? Então, ele citou Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Não obstante o problema que eu e você estejamos passando, Deus continua sendo bom. E no meio da angústia ele é o quê? Nossa fortaleza. E ele conhece aqueles que nele se refugiam. Ele sabe quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor. Está doente, vai no médico, faz o tratamento, toma a medicação, mas coloca Deus em primeiro lugar. Então ele conhece quando a gente se refugia nele. Então, glória a Deus por isso. E a gente tem trabalhado com famílias, voltando ao CEPRAMOS, que é o Centro Educacional do Primeiro Amor. Jefferson me ligando, ninguém merece. Voltando aqui ao Centro Educacional do Primeiro Amor. A esposa do Jefferson trabalha com a minha esposa lá também. É uma escola confessional, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual, mas Deus tem dado a vitória. Amém. Deus tem dado a vitória e a gente tem visto e colhido os frutos que Deus tem proporcionado para nós. Amém. É interessante esse ponto da escola, porque a igreja entendeu a relevância que a igreja precisa ter. O pastor era pedagogo, né? O coronel Jesaías, fundador da igreja, ele era coronel do exército e pedagogo. Então ele tinha uma visão, porque o que acontece? Ele estudou no colégio militar. O pai dele era muito pobre, a mãe muito pobre, e ele teve a oportunidade de estudar por conta do pai, que era militar também, foi para a Itália combater lá na Itália, o pai do pastor Isaías, lá em Monte Castelo. E por conta dessa visão que ele teve, desse acolhimento que ele teve pelo colégio militar, o colégio militar alavancou a vida dele. Então ele não tinha condição de pagar um colégio particular, nada. Então ele foi muito grato a Deus por ter dado essa oportunidade a ele, e ele queria compartilhar isso com outras pessoas, porque via, e a gente vê que a educação é fundamental para uma sociedade sadia, uma sociedade que tenha discernimento, uma sociedade que saiba votar, enfim, não vou falar de política, mas a pessoa tem que ter entendimento do que está fazendo, e a educação é a base disso tudo. Então, e uma educação cristã. A gente vê aí muita coisa disfuncional nos dias de hoje. Então, a pessoa vai para a faculdade, para a universidade e volta com a cabeça virada. Misericórdia. Ali não, a gente inculca a palavra de Deus, a gente, fala do amor de Cristo, obviamente tem a grade curricular, tem tudo reconhecido pelo MEC, pelo CRE, tudo. Porém, é um colégio confessional. E graças a Deus, Deus tem abençoado e sido fiel conosco. Amém. E olhando assim, esse ponto da importância, né, da gente entender essa questão. Tem uma necessidade e nós somos o canal, né, para poder Exatamente, ajudar a quem precisa. Então, se a pessoa tem esse conhecimento, esse entendimento, o jogo muda. Porque foi o que aconteceu. Primeiro construíram o prédio para poder beneficiar a população, abençoar a população, cumprir uma missão. Depois foram lançados um prédio para a igreja. O templo era uma
uma capela de madeira. né? Era o templo de madeira ali, até bonitinha, simpática, mas a prioridade foi o prédio educacional, porque o colégio começou numa rua ali no Valqueiro, uma rua pequenininha, numa casinha velha e tal, e foi tomando, não cabia mais. Então, incentivado pela igreja também, sabe, os membros da igreja abraçaram a ideia, e ali os dízimos e ofertas construiu aquilo ali tudo. Então, foi fruto, ali está o suor de muitos irmãos. Nós, por estatuto, nada contra, mas nós, por estatuto, os pastores, não recebemos salário. A vocação a gente dá como oferta ao Senhor, né? E nós somos dizimistas e ofertantes também. Então, o pastor Jesaías, ele era uma pessoa interessante, né? Qual o segredo da prosperidade? Não é o que entra, é o que não sai. Então, se você juntar salário de 3, 4 pastores por 35 anos, se você fizer uma conta rápida, vai dar muito dinheiro. E como a gente não recebe, esse dinheiro é todo investido na igreja, investido na Pramos, que é a obra social, e investido no CEPRAMOS, que é o prédio educacional. Então, essa é a nossa visão. Nada contra os pastores. Obviamente, nada é bíblico, pelo amor de Deus. Mas eu tenho o meu trabalho, pastor Nilson, oficial de Marinha, pastor Denivan, oficial da Aeronáutica. Aliás, o que tem de milico dentro da nossa igreja. Rapaz, o que teve o culto de 7 de setembro lá, para aquilo ali parecia tem muito milico lá na nossa igreja, porque é perto do Campo dos Afonso e da Vila Militar. Assim. Então muita gente vem fazer curso e tal, e ali vai enchendo ali, enfim. Glória a Deus. Isso mostra a contextualização, né? Uma igreja contextualizada, está próximo de Vila Militar, então ter essa visão é coerente com o local que vocês vivem, né? Exatamente, tá exatamente. E o pastor Isaías, à época, ele era capitão, quando fundou a igreja, e ele conhecia os capitães, porque, não sei se vocês sabem, ali na Vila Militar tem a ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, um negócio assim. E ali os capitães do Brasil vão para ali fazer esse curso, que é no Rio. E ali ele estava ali, fazia parte ali da ESAO, e ele pregou o evangelho para muito capitão se converteu, muitas famílias se converteram, pessoas que estão conosco até hoje, muitos voltaram para os seus estados de origem, para as suas cidades, e levaram também o evangelho, e é a oportunidade, essa que é a verdade. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu acho... às vezes para a igreja, né? Lógico, né? Como o pastor falou, sempre tem muitos problemas, muitos desafios, né? Muitas questões, mas eles viram uma necessidade e atenderam essa necessidade, né? Porque é a visão que Deus lhe deu à igreja. Se a gente encontrar a igreja perfeita, a gente não pode entrar, porque senão a gente vai estragar. Então, eu mal comparo a igreja com uma arca de Noé. Tinha animais, não chamando os irmãos de animais, pelo amor de Deus, mas tinha excremento, cheirava mal, devia, mas era a arca da salvação. Então ali tinha de tudo, mas Deus estava ali, naquele negócio ali. Usando aquela estrutura, a nossa igreja, todas as igrejas, não é diferente. Tem o crente carnal, tem o espiritual, tem o novo na fé, tem o neófito, tem aquele que acha que alguma coisa não é nada, tem de tudo. E a gente tem que tratar todos ali com cuidado, com carinho, né? Discernindo tudo, entendendo a nossa vizinhança, entendendo a cosmovisão ali. Eu vou falar da Itália, por exemplo, a Itália, especificamente a Sicília, rapaz, eu nunca tinha ido a Sicília antes desse projeto da igreja. Eu ia para Toscana, para a região dos meus pais, que é centro-norte. É outro país.
Vamos entrar nesse assunto agora? Fala pra gente, pastor, na verdade, como é que surgiu aí? Vamos começar Pandemia. com isso, né? Como é que, você falou, né? Você já tem um laço com a Itália, mas como Cidadão surgiu? romano, né? Cidadão romano. Cidadão romano. Mas como é que surgiu a oportunidade de plantar a igreja na Itália ou pensar em evangelizar a Itália? Já era um incômodo de antes? Não. Surgiu. O que acontece? Via de regra, eu ia à Itália uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, visitar os meus parentes. Mesmo crente e pastor já. Eu ia visitar meus parentes, porque minha irmã mora lá, meu cunhado, minhas sobrinhas, tenho tios, tias, primos. Toda a minha família é de lá. Porque pai e mãe italiano, então toda a minha parentela é de lá. E eu ia para a região da Toscana visitar a parentela e tal, aquela coisa toda. Aí veio o advento da pandemia, todo mundo preso dentro de casa, ninguém podia sair para nada. Aí você começa a entrar na internet e... E eu, não me perguntem como, que eu não me lembro, absolutamente não me lembro, eu conheci... me colocaram dentro de um grupo de oração italiano, Movimento Adoratori, movimento de adoração, de adoradores, né? E ali eu entrei, mas não me identifiquei como pastor, entrei como irmão que queria interagir, compartilhar um versículo, orar por alguém e tal, não sei o que e tal. E o fundador desse grupo é a irmã Pia e o Samuel, que hoje é o nosso diácono, né? E esse grupo tem 700 e poucos membros e tal, uma coisa nesse sentido, mas é um grupo virtual, né? Tem um fenômeno na Itália que tem muito desigrejado. E ali ela congregava pessoas do território todo, do norte, do sul, do centro, das ilhas e tal. E ali fui e tal, até um momento que eu não me lembro quando, a irmã Pia viu que eu, não sei se foi na rede social, viu que eu era pastor. Aí ela, muito espontânea, porque o italiano, ele às vezes assusta, né? Muito espontâneo e tal. Roberto, tu sei pastore? Eu falei, eu sou pastor. Por que você não falou isso antes e tal, não sei o quê? Porque eu não quero chegar e dizer, sou da carteirada, pá! Eu sou pastor. Aí, Nem queria ser pastor. Exatamente. Aí eu sou pastor e tal, pela misericórdia de Deus, não sei o quê, papapá. A gente precisa de um pastor aqui no grupo, e que não sei o que lá, isso na pandemia 2020, aí começamos. Aí comecei a fazer algumas lives em italiano, porque a igreja não podia se reunir, eu tinha tempo, aí comecei a fazer algumas lives em italiano, que para mim foi um grande desafio, porque eu não tinha até então o vernáculo bíblico, as palavras bíblicas, né? Eu leio a Bíblia em português, hoje eu estou lendo em italiano também. Então, para mim foi um desafio eu pregar em italiano, apesar de falar bem o idioma, mas pregar o bibliquês, os textos, e eu não tinha uma Bíblia em italiano, eu via pelo aplicativo aqui que me deixava, rapaz, e preguei. Foi bom, foi uma benção e comecei a pregar. Aí eu fui me familiarizando mais com o vernáculo bíblico, com versículos e tal, traduções, isso, aquilo, outro, e fui me familiarizando e comecei a conhecer o pessoal do grupo, virtualmente, obviamente, né? Nunca tinha ido a Sicília, nunca... tinha ido para o sul da Itália, porque não tinha ligação nenhuma, e em 2022, numa dessas minhas idas, porque quando abriram as fronteiras de novo, porque tudo ficou fechado, ninguém podia ir para lugar nenhum, eu fui visitar meus parentes na Itália, na Toscana, e falei, vou dar um pulo aí na Sicília
para conhecer vocês pessoalmente. A irmã Pia, o diácono Samuel e tal. A irmã Mariana, que é a mãe da irmã Pia, que é a avó do Samuel. A Alessia, que é a esposa do Samuel e tal. Aí foi amor à primeira vista. Nós nos identificamos muito, né? A nível doutrinário, a nível eclesiástico e tal, eles sem igreja, desigrejados ali. E ali começamos a orar. Não tínhamos a menor pretensão em abrir uma congregação, mas começamos a orar. Aí isso foi em 2022, em janeiro. Em outubro de 2022, do mesmo ano, eles me convidaram para pregar num congresso na Calábria, que não é na Sicília, já na Bota mesmo, na Itália, né? Aí fui lá, conheci alguns pastores, preguei num congresso lá de 2 dias, e ali o leque se abriu. Aí comecei a conhecer pessoas e tal, e ali Deus deu a direção. Eu me lembro, a gente estava num aniversário, se eu não me engano, tinha um pátio. Eu saí, liguei para o pastor Nilson, olha só, os campos aqui estão verdes, brancos, rapaz, estamos precisando, a gente precisa abrir uma igreja aqui. Aí ele, vamos orar, assim mesmo. Ele fala assim mesmo. Hã? Pastor Nilson fala assim mesmo. Vamos orar. Aí consultou o conselho unanimemente, não, se há necessidade, se tem esse vínculo e tal, aí começamos. Enfim, hoje nós temos uma sala alugada, uma igreja montada com todo equipamento, com tudo, e tem o milagre do Samuel. Posso dar tempo de contar rapidinho? Com certeza. Milagre do Samuel. O Samuel, ele tem uma doença nos olhos congênita. E a avó dele, a irmã Mariana, é cega, completamente cega, não vê nada. E ele nasceu, ele puxou a avó. A mãe não teve nada, mas ele foi atingido por essa patologia. Então, ele é cego 100% de um olho, 100%, e do outro olho ele tinha 20% da visão. Mas ele acostumou, levava uma vida autônoma, com óculos e tal, aquilo outro e tal. Foi nós abrirmos a igreja, ele pegou uma inflamação no olho bom, e ele ficou 100% cego. Já tínhamos alugado a sala, já estava com obra, já estava com isso, com aquilo outro. Eu não posso mudar para a Itália e ser pastor lá assim, não tem como. Ele é o nosso operacional lá, ele é que dirige os cultos e tal. E ali ele pegou uma infecção no olho, ele tem uma prótese no olho, e ali ele ficou 100% cego. Tanto se é que em 2023, de 2023 para 2024, eu e minha esposa fomos para lá, porque já tinha a sala alugada e tal, já estava fazendo obra, e o Samuel não conhece a minha esposa, porque nunca a viu, porque estava cego, completamente cego. E aquilo foi assim para nós e para a família, né, uma luta espiritual muito grande. Aí parou. O projeto não morreu, mas ele parou. Porque quem é que vai na casa de material de construção? Quem é que vai... O Samuel não podia fazer nada. Começamos a orar. Até pensamos em abortar a missão e tal. Aí ele foi para a Espanha, que ele faz tratamento na Espanha desde pequenininho. Não vou entrar no contexto. Aí foi para Barcelona, o médico olhou, paz. Já foi feito tudo o que humanamente possível. Durante esses anos todos, né? Ele pegou uma inflamação que comeu a córnea dele, comeu. Eu tenho fotos aqui, depois eu mostro para vocês no privado. Comeu. O olho dele ficou com um buraco aqui. Aí ele ele resistia a transplante de córnea humana.
o corpo dele não aceitava a córnea humana. Aí ele tem uma córnea hoje sintética, robótica. Se você vê o olho dele, depois eu vou te mostrar, ele parece o Robocop. Exatamente. O Robocop não, o Exterminador do Futuro. Você vai ver que é um olho biônico, E hoje ele enxergava 30%, hoje ele enxerga 60% desse olho. Para ele tá maravilhoso. Deus fez esse milagre. Colocaram a primeira prótese, não deu resultado. O médico falou: olha, não tem mais jeito. Aí eles oraram. Aí o médico falou: vamos tentar mais uma vez. Colocaram a segunda prótese. Isso já tem 1 ano e pouco. A segunda prótese aderiu. E ele está enxergando agora. E ele voltou a ser o diácono operacional. Hoje ele é tratado até como pastor lá. Ser o diácono operacional da nossa igreja lá na Itália. Depois de muito choro, muito jejum, muita oração, sabe? E porque foi uma luta espiritual. O diabo não quer que o evangelho seja pregado na Itália. O lugar lá é muito hostil para o evangelho. A Itália, ela passa por uma frieza espiritual muito grande. E quando a gente se dispõe a pregar o evangelho, a abrir uma igreja, a fazer a diferença em alguma região, o inimigo se levanta com muita fúria. Mas, como eu já falei, o nosso general é Cristo. É ele que vai à nossa frente. Seguimos os seus passos. Amém. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Isso tem se conectado com o que a gente tem passado nesse momento, né? Como ele se levantou. A diversidade, né? Oh, Deus! O Senhor sabe. O Senhor sabe. Individualmente, né? Outro dia a gente teve uma reunião aqui da equipe, do pessoal que vai para a Itália, e a gente compartilhou dessa mesma opressão, né, que a gente tem sentido. Às vezes não acontece com a gente, mas acontece com um familiar. Para te atingir. E aí não tem jeito, a gente se envolve no problema, né? E a gente pensando, né, tipo, não, isso é coisa da vida, isso aí é o dia a dia. E quando a gente começou a conversar, pá, fulano, não, pedir oração por isso aqui, não, também queria pedir oração porque tá acontecendo isso. Não, também queria pedir, gente, calma aí. Então... Tá difícil. Então alguma coisa tá acontecendo e é joelho no chão, não tem jeito. E como está a igreja hoje, pastor? Então, hoje a igreja tem cerca de 11 membros. Volto a dizer, o evangelho na Itália, ele tem que ter toda uma estratégia diferenciada da nossa aqui no Brasil. A Itália hoje tem mais ou menos 60 milhões de habitantes. 1%, acho que até menos, 1% da população se declara evangélico. Então, 1% da população se declara evangélico. Então, hoje, quem domina a religião na Itália, a Igreja Romana, obviamente, o catolicismo, uns 70 e poucos % de pessoas que se declaram católicas, mais 20 e poucos % que são praticantes. Então, é igual eu, sou botafoguense nominal. Eu não sei nome de jogador, não sei quando é o jogo, não sei se ganhou, se perdeu, não sei nada, mas sou botafoguense. Pronto. O catolicismo lá na Itália é assim, eu sou católico, apostólico, romano, terço na mão e tal, não sei o quê, mas desses 75% da população, só 20 e pouco % que são praticantes, né? A segunda maior religião na Itália é o islamismo. A Itália, a Europa em geral está islamizada, essa que é a verdade, e se não houver uma mudança daqui a poucos anos, daqui a alguns anos, a Europa será um continente islâmico. Escrevam o que eu estou falando. Será um continente islâmico, porque o europeu não quer ter filho, o italiano não quer ter filho. A Itália hoje tem mais ou menos 60 milhões de habitantes. Sabe quantos habitantes ela tinha há 25 anos atrás? 60 milhões.
Eita. Caraca. Então ela não está crescendo, Não tá crescendo numericamente, demograficamente. Ela não está crescendo, porque ninguém quer ter filho. Quando tem um. E o muçulmano, qual é uma das estratégias? Fazer um monte de filho. Então, os islâmicos, os muçulmanos, na Europa é 3, 4, 5 filhos. Então, daqui a algumas gerações, ou daqui a uma geração, o continente europeu vai ser um continente islâmico. Então, na Itália não é diferente. A terceira religião na Itália, se não me falha a memória, são os Testemunhos de Jeová. Tem tudo que é canto. Em qualquer esquina, está eles lá prontinho, os Testemunhos de Jeová. Aí vem outras, vem os agnósticos, vem os ateus, vem não sei o quê, e com 1% vem os evangélicos. O italiano é muito desconfiado, parece mineiro, é muito desconfiado, muito desconfiado. Você tem que ter toda uma estratégia. Não adianta dar o folhetim. Não adianta você dar o folhetinho e dizer que Jesus não adianta. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter relacionamento com os italianos. Você tem que se relacionar com eles. E você tem que ganhar a confiança deles. Ele vê que você está ali com alguma coisa diferente, que você está ali com algo que, sabe? Então, você tem que ir na casa dele, você tem que escutar a abobrinha, você tem que isso, você tem que ir com aquilo e tal. Tem que ter muita paciência, muita paciência. Tem um ditado entre os missionários brasileiros que atuam na Itália, que diz que a Itália é cemitério de missionário. Não que o missionário vai morrer, mas que o ministério dele vai morrer. Então muitos desistem no meio do caminho. Muitos jogam a toalha. Não, isso aqui, rapaz, eu estou aqui 2, 3 anos, não ganho uma alma. A igreja está aberta há 1 ano e pouco, nós somos 11, 10. Então é muito difícil, é muito espinhoso você pregar o evangelho na Itália, do país que eu posso falar. Então você tem que ter muito discernimento, você tem que se aculturar muito a cultura local. A Sicília, volto a dizer, é uma Itália dentro da Itália. Então tem a questão linguística da Itália. Aqui nós temos, se o nordestino falar, a gente vai entender o que ele fala, com o sotaque arrastado dele. Se o gaúcho falar, a gente vai entender o que ele fala, com o sotaque arrastado dele. Mas na Itália tem o problema da língua e são os dialetos. Então, o siciliano falando, eu não entendo nada, zero, quando eles falam no dialeto deles. Isso porque a Itália, não vou entrar na história da Itália, mas a Itália ela unificou a língua não tem muitos anos. A Itália unificou a língua em 1860 e pouco, mas ela só foi difundida mesmo após o advento do rádio e da televisão, porque cada região falava o seu dialeto. Então o dialeto toscano, que é a terra dos meus pais, que eu sei falar esse dialeto e entendo, não é o mesmo dialeto da Sicília, não é o mesmo dialeto da Sardenha, não é o mesmo dialeto do norte. Você não entende nada, absolutamente nada. Então o do norte é carregado com expressões austríacas, alemães. O norte e nordeste é carregado com expressões francesas. O centro com expressões do norte, do sul, do meio. O sul tem muita influência árabe, tem muita influência grega. Vale dizer que Siracusa, onde Paulo pousou lá há algum tempo, era uma possessão grega, então tem muito templo grego lá, e tem, não obstante, tem muita influência árabe também, ali perto da Tunísia, que é muito pertinho. Nós temos um irmão lá que é da Tunísia. Então tem muita influência. O pessoal é muito machista no sul da Itália, muito machista. Tem essa cultura, você tem que saber
entender e lidar com isso. Você não pode chegar, rapaz, não grita com a sua esposa, não. Eles vão gritar com você também. Eles estão conversando, parece que estão se pegando, se degladiando. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu conheci a família lá da irmã Pia, do Samuel e tal, que eu fiquei hospedado na casa da irmã Pia, do Samuel e da... Aí, primeira noite na janta, falei, aqui não vai vingar a igreja não, meu irmão, porque a base já estão aqui, já estão divididos e tal, aí daqui a pouco, aí eu comecei a discernir que eles não estão brigando, eles estão conversando, mas é o jeito deles conversar. E a Itália tem um outro fato interessante, ela é polarizada no que diz respeito à educação das pessoas. Ou eles são muito educados, muito gentis, muito acessíveis, ou eles são muito ignorantes, muito grossos, sabe? Então tem essa questão, é bem polarizada. Então você tem que saber entender isso também. Nós temos lá, tem um amigo, até o Jefferson conheceu, Igreja da Lagoinha, lá em Siracusa, pastor Alexandre. Como é que ele está ganhando almas para Jesus? É no folhetinho Jesus te ama, na evangelização porta a porta? Não. Ele é professor de educação física e dá aula de futebol. E ali ele está alcançando as pessoas com uma aula de futebol. Sabe? Joga um versículo, cita uma passagem, dá um testemunho e tal. Aí as pessoas ficam curiosas, saber e tal, não sei o quê. Aí aparece lá, visita e Jesus pega pelo pé e ficam ali. Então tem toda uma estratégia, tem todo um modus operandi para você atuar na Itália. Tem muita feitiçaria na Itália, vocês sabiam disso? Isso é novo. Muito feiticeiro. Eu li um dado, existem hoje cerca de 100 mil satanistas na Itália, 100 mil. E a Itália é do tamanho do Rio Grande do Sul, territorialmente. Tem 60 milhões de habitantes, mas tem no norte da Itália, na região de Torino ali, tem muita igreja satânica ali. E eles estão se embrenhando também dentro das igrejas evangélicas como agente secreto. Dá glória a Deus, levanta a mão e tal. Mas são satanistas. Então, é um mundo espiritual, sem contar a igreja romana, que dispensa comentários. A minha irmã, ela é católica, apostólica, romana, do terço na mão, lá na Itália. Ela sabe que eu sou pastor, mandei fotos da minha ordenação e tal, não sei o quê, mas ela... E a gente se ama, a gente se gosta. Então, eu vou mostrar uma foto aqui, que vocês vão ficar de boca aberta. Minha irmã, essa aqui é a foto... Depois vocês dão um zoom. É a foto do perfil dela do WhatsApp. Dá uma olhadinha. Se for apagando, dá um toque aí que ela volta a acender. Caramba. Depois eu vou discernir essa foto para vocês. É só para você ver. E é católica, apostólica, romana. Gente boa, beça e tal. Rapaz, exótico. Exótico? Tô querendo ser generoso. Essa é a foto. E eu já falei com ela algumas vezes, Gabriela, essa foto, não, isso é um carro alegórico do carnaval da Itália, de Viareggio, famosa pelo carnaval. Essa foto é Golias segurando a cabeça de Davi. Perceberam? Aqui. Você pode mandar essa foto para o pessoal de casa? Aqui, ó. Golias segurando a cabeça de Davi. Esse aí é o Davi de Michelangelo. Caraca! Esse é o Davi de Michelangelo lá de Florença. Caramba! Sim.
Aí tem um cidadãozinho lá no fundo da foto, não tem? Tem um cidadão, é o meu cunhado. Ela diz que tirou a foto do meu cunhado, Maria. Falei, Gabriela, quebra meu galho. Mas não sei o que lá. E eu já falei com ela algumas vezes sobre essa foto que me incomoda espiritualmente. Eu acho que qualquer cristão vê isso aqui. Você vê aqui, ó, Davi, cabeça de Davi. Golias. Eles inverteram a ordem das coisas. Tentando reescrever uma história. Exatamente. Eu sinto que o Golias está usando também. Não, é verdade. Então, deixa eu até salvar ela aqui. Caraca. Vou dar um print. Não dá para dar print. Se for WhatsApp não dá. Não dá. Bom, enfim, depois você tira uma foto da foto. Então você vê o mundo espiritual, como é que é lá na Itália. Um país lindo, geografia, comida nem se fala, entendeu? Tem tudo para dar certo, mas as pessoas não querem Deus, porque é um país evoluído, um país capitalista, é um país que paga bons salários, é um país que você tem saúde, você tem transporte, você tem segurança, você pode andar na rua com o celular, ninguém vai te assaltar, obviamente, se você for em Nápoles. Nápoles é a parte, né? Mas no centro, mas via de regra a Itália é um país extremamente seguro. Você pode ter o teu anel. A minha aliança é de lata, a minha aliança é de lata. Comprei na feira de Honório, R$5. Aí, por quê? Porque eu comprei uma aliança, paguei em 10 vezes, de ouro, eu e minha esposa, eu estou falando isso em 2009, tinha uma irmã na igreja que tinha uma joalheria, eu falei, André, vou comprar uma aliança bacana e tal, 10 vezes no cartão e tal. Quando eu paguei a primeira, fomos assaltados no túnel. Aí levaram as nossas alianças. Aí de lá para cá eu falei, não, só vou usar de lata. Porque não é o valor em si, é a aliança que eu tenho com ela e com Deus. Mas lá você pode usar o seu ouro, você pode andar na rua tranquilamente. Nas cidades menores, então, melhor ainda. Na cidade do norte, então, mais ainda. As ruas são limpas e tal. No sul é mais largado um pouco. Mas aí as pessoas não precisam muito de Deus. Por que buscar a Deus se eu tenho tudo? Por que buscar a Deus se eu, não estou passando fome, não estou na miséria, sabe? Então, o Espírito Santo, obviamente, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é pregar o Evangelho. Já cansei de dar folhetinho, a pessoa rasgar na minha frente e jogar nos meus pés. Olha, agora só falta cuspir em mim, mas ir embora. Amém, Senhor, Deus abençoe. Então, é desafiador? É desafiador. Não é um mar de rosas? Não é um mar de rosas. Você pregar no continente europeu é muito difícil. Você vê Noruega, você vê os países nórdicos, Suécia, estão tendo cultos islâmicos ao ar livre com milhares de pessoas. E você não pode falar isso. Na Itália, na maioria das escolas, porque a Itália é um país cosmopolita. Então, falo da igreja. Na igreja você tem italiano, você tem alemão, você tem romeno, você tem ucraniano, você tem africano, você tem brasileiro, é um mix de cultura. Porque é um país que as pessoas vão para lá para trabalhar, para tentar sorte e tal, e é pequeno e vem gente de tudo que é lugar. Então, você tem que ter muito discernimento com essas pessoas também. Então, a Itália hoje é muito difícil de você pregar o Evangelho, mas Deus nos colocou ali. E a gente está feliz porque a gente está num lugar onde é difícil. A gente está feliz porque Deus nos colocou num lugar onde há necessidade da pregação do Evangelho. Interessante, pastor, falando sobre esse campo missionário que é a Itália, né? Eu lembrei da Alessia, né? Quando eu estava conversando com a Alessia, né? Sobre uma necessidade, né? Aí ela fala, a gente precisa de oração, porque naturalmente
E isso a gente percebe, às vezes, até quando a gente vai falar no nosso dia a dia, né? Que a Europa, ela não precisa do evangelho. Por quê? Porque é o local onde as pessoas vão passar férias. Né? Então, é um lugar bonito, né? Então, a concepção, isso até da gente aqui no Brasil mesmo cara, eles não precisam de nada. Entende? É diferente quando você olha ali pro continente africano, quando você olha pro Oriente Médio, porque são locais em que existe questões de necessidade muito acentuadas. América Latina, o próprio Brasil. Latina, exatamente. Então, assim, é muito mais fácil o cara olhar assim, pro lixão de Gramacho, pô, o que vem aqui no lixão de Gramacho e faz do que você olhar para a Itália, né? E a gente esquece que o ser humano ele precisa de Deus. Então, eu acho que é até um pouco mais agravante quando a pessoa chega na consciência de que eu não preciso de nada. Do que aquele cara que, poxa, precisa de comida. E olha, vou abrir um parênteses aqui. Guardadas as devidas proporções, é muito mais desafiador você pregar o evangelho na Europa do que pregar na América Latina, na África. É muito mais desafiador. É como você falou, às vezes as pessoas estão carentes, estão precisando de alguma coisa e você consegue pregar Jesus através da barriga dele, através do estômago. A gente tem as nossas ações sociais lá, a gente entregou 2.000 quentinhas, mas não é a quentinha, é só um chamariz para trazer a pessoa e, se ela permitir, a gente orar por ela, ali dar uma palavra, e como eu falei, 2 vidas se renderam ao Senhor. Então, é mais desafiador você pregar na Europa, porque já brincaram comigo, é fácil, vai pregar na Europa, você vai pregar na Itália, quero ver pregar na África, quero ver pregar nos países comunistas, no Oriente Médio e tal. Ok, mas cada um tem o seu nível de dificuldade. Então, a Europa, ela precisa muito de oração, apesar de ser o berço, né, da reforma, ali com Martinho Lutero. Você vê que a Igreja Romana rapidamente começou com a Contra-Reforma. Cara, esse cara aqui é doido, ele está pregando algo aqui que vai desestabilizar, e entrar com a Contra-Reforma, não vou entrar no contexto, mas você vê a Inglaterra é o berço dos puritanos ali. A gente lê os heróis da fé, aí vai passando por um monte de irmãos ali que a gente, Charles Spurgeon, o cara tem aqui Heróis da Fé no YouTube, eu fico escutando aquelas histórias, eu falo, eu não sou nada, meu Deus, eu tô com vergonha do que eu tô ouvindo, pessoas que, sabe, Jonathan Edwards, com aquele aquela pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas, é isso que a Europa está precisando, é isso que a gente está precisando. Não está precisando do evangelho raso, não está precisando de um tapinha nas costas, não está precisando nada disso, está precisando de pregar a palavra, expor a palavra, pregação expositiva, falar, explicar, aplicar a palavra de Deus, entendeu? É isso que falta, não só na Europa, mas eu acho que no mundo todo, né? O evangelho está muito raso, muito raso. Lembra de Nicodemos ali, foi ter com Jesus? Jesus chamou ele de mestre. Caramba, o mestre chamando o outro de mestre. Tu és mestre, tal, não sei o quê. Nicodemos, você, trazendo para mim as palavras, você é um cara interessante, mas lhe falta uma coisa: nascer de novo. Você é um cara bacana, interessante, um ícone na sociedade e tal, as pessoas têm você como referência, mas te falta uma coisa: nascer de novo. Muitas pessoas precisam nascer de novo. Estão arrotando que são cristãs, que são evangélicas, aí fica igual o catolicismo lá na Itália. 75% se declaram católicos, 20 e poucos por cento são efetivos ali na igreja. A mesma coisa, sou evangélico, porque a moda
evangélico hoje tem os cantores gospel, tem os shows, tem isso, tem aquilo outro e tal, nada contra, tudo dentro do seu quadrado, mas a gente precisa pregar a palavra. Lembra de João Batista? Os nascidos de mulher não tem um mais do que João Batista. Vai ver a pregação dele. Rapaz, João Batista não passou pano para ninguém, não. Arrancaram a cabeça dele, mas morreu pregando a verdade. É igual, sem contextualizar, esse rapaz que assassinaram Charles Kirk. Ele não foi assassinado por opinião política. Ele foi assassinado por falar a verdade, por pregar a palavra. Pastor, acho que foi o pastor Nilson que citou a defesa de Estevão, né? O discurso de Estevão. No final, os anciões, o sinédrio ali estava rangendo os dentes porque não suportou a verdade. Então, a gente tem que pregar a palavra, pregar a verdade. Amém. É difícil, né? A gente também tem sofrido esse... É uma brincadeira, mas que revela muita coisa, né? Principalmente o preconceito. É quando os próprios irmãos falam assim, é muito fácil vocês irem para a Itália, né? Mas aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando você prega para um povo que já tem um sentimento de necessidade, ela já sabe que tem um vazio em algum lugar, seja ele financeiro, seja ele qualquer que for, já fica mais fácil do que você falar de necessidade para um povo que tem tudo. Não tem. Que acha que tem tudo. Né? Então, como o pastor falou aqui, é um desafio imenso você tratar do evangelho que vai mostrar as suas ausências, principalmente do coração, né? A ausência de um Deus, né? Vai trazer a consciência do pecado. Então, de fato, é desafiador você falar para esse tipo de pessoa, né? A gente está aqui aprendendo hoje, né? Uma grande sala de aula hoje aqui. Bastante. Não, e eu falo, voltando ao que a gente começou a falar no início, que eu estava comentando sobre educação, né? O conhecimento. A gente ouve essa brincadeira ainda hoje por falta do conhecimento das pessoas, porque se a Bíblia fala, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então ela fala, ide por todo mundo. Ela não limitou um local. Vai na sua cidade, você foi plantado, e ali você prega o evangelho. Não, é para todo mundo. Então nós temos que ter esse conhecimento do mundo. O que está acontecendo. Missionária do mundo. Exatamente, no mundo inteiro. Muitas pessoas não sabem que o berço, vamos dizer assim, do evangelho, do protestantismo, foi a Europa. E hoje está morta, praticamente. Praticamente morta. E se eles não tivessem a iniciativa transcultural... Isso aí. De sair daquele continente e vir para cá, o Brasil estaria aqui em trevas, né? E naquela época eles viam assim, as cegas, né? Não tinha ninguém aqui para poder receber os missionários, né? Não tinha um relatório antropológico, não tinha nada. Demográfico, então, nada. Só... A galera não tem esse conhecimento, fica todo mundo na sua bolha. Ali só olha ali o local. Necessidade aqui no bairro X, tá precisando disso aqui, tal. Mas eles não conseguem compreender que o Brasil, um dado, alguns anos atrás, tinha mais de 60 milhões de cristãos no Brasil inteiro, né, de evangélicos e tal. E a Europa tinha 15 milhões. Então você vê um país que tem 60 e um continente que tinha 15, alguma coisa está errada. Na penúltima viagem, você vê como é tão espiritual. Na penúltima viagem que nós fomos em janeiro desse ano. Foi eu, presbítero Jefferson, a esposa, mais um casal lá da igreja, e alugamos um Airbnb numa cidadezinha tranquila, pacata, porque a nossa igreja fica num lugar chamado Belpasso. Belpasso, ele fica no Monte Etna, onde tem o vulcão. Só que o Monte Etna é imenso. Então ele tem várias cidadezinhas ao redor do monte, no meio do monte, até chegar ao cume, que são 3.300 metros de altitude.
E a gente foi ali, alugamos um Airbnb, uma cidade bacana, pacata, que a gente já tinha ficado algum tempo atrás e tal. Sabe o que aconteceu? Fomos assaltados, arrombaram a porta, levaram dinheiro da irmã, levaram o meu relógio, reviraram a casa toda, tudo, absolutamente tudo. E todo mundo, inclusive o dono da casa, rapaz, isso nunca aconteceu. Então você vê que a gente está mexendo com coisas espirituais, entendeu? Eu não sou de espiritualizar tudo, não. Não. Eu sou bem racional, creio no mundo espiritual, creio, mas não sou, isso é demônio, isso é... Não. Mas a nossa luta não é contra a carne e sangue. Nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. E a nossa luta é contra essa resistência contra o Evangelho. Você vê nitidamente uma resistência. Eu fui com o Jefferson, lá tem muito kebab. Você sabe o que são kebab? Não. Kebab é um sanduichão árabe. É tipo churrasco grego aqui, naquele negócio, vai fatiando, aí volta. Aí fomos, o cara marroquino, simpático, cara, gente boa, lá perto onde a gente estava hospedado. Aí, porque é barato, primeiramente, missionário tem que comer kebab. Barato, toma uma Coca-Cola, vão aprendendo. Fica a dica. Aí o Jefferson e o Daniel, o músico, lá comendo kebab, aí fomos 2 ou 3 vezes. Na terceira vez e tal, aí o cara já fez amizade e tal, brasileiro, tal. Aí vieram passear, o cara do Marrocos, ou seja, árabe. O cara do Marrocos, aí, não, é uma viagem missionária. Ele, eu sou pastor, e temos presbítero e tal, não sei o que e tal. Tá. Virou as costas e acabou a simpatia. Acabou o encanto, acabou o sorriso no... Acabou, simplesmente acabou. E ele é marroquino, né? Marroquino. Caramba. Entendeu? Então, Marrocos é perto da Itália. Então, o que acontece? Você vê... E uma experiência que eu tive tem uns 4 ou 5 anos atrás, numa dessas minhas viagens, eu estava sozinho, porque a Bíblia diz que, Paulo dizendo, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas vezes nós nos envergonhamos. O muçulmano, ele não se envergonha. A gente tem que tirar o chapéu. Falo isso com dor no coração. Tirar o chapéu. Por que eu estou falando isso? Numa dessas minhas idas para a Itália, estou lá, meia-noite, 1h da manhã, o avião em cima do oceano, todo mundo dormindo e tal, avião no escuro, avião grande, levanto para ir no banheiro. Aí eu levanto para ir no banheiro, quando eu chego no banheiro, que no avião grande tem um hallzinho assim e tal, não sei o quê, aí tem a saída de emergência, tem um espaço maior, tem um cidadão lá com um tapetinho virado para Meca, com a bússola virado para Meca, tava nem aí para a hora do Brasil. E o engraçado é que todo mundo de olho assim nele, assim, ó. Será que é a última oração dele? Será que é... Eu pensei a mesma coisa, eu falei, Preconceito lá. Sei lá, será que... Mas o cara dentro do avião, deu a hora dele, meu irmão. Eu não sei se por medo, eu não sei se por... não sei. Mas o cara foi lá e fez o protocolo dele. E muitas vezes a gente fica acanhado em pregar. Quantos nãos eu já tomei na Itália, quantas cara feia, quanta cara de nojo, quanto papelzinho amassado, mas uma hora o não a gente já tem. Então a gente espera de Deus e tem que perseverar. Tem que ter perseverança. Se você não tiver perseverança, você não consegue avançar
naquilo que você quer fazer. Eu queria só deixar um texto aqui, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 até o 23, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, ou seja, discernimento, sabedoria, aculturamento, sabe? Você saber, desculpa o linguajar, jogar o jogo, tem que saber jogar o jogo. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então, ele, sabe, e às vezes a gente fica, mas o que vão pensar? O que vão pensar? Eu sento tranquilamente numa mesa de um barco, o cara tomando cachaça, caipirinha, o que foi, eu tomando a minha Coca Zero sem problema nenhum, e falo de futebol, falo de tudo e falo de Jesus. Então a gente vai ser missionário, vá com isso na cabeça. Vá com isso na cabeça. Uma vez numa reunião, um grande camarada da Petrobras, a gente foi para um shopping, sentamos e começamos a falar de negócios. Aluguel de ônibus, para variar, né? Começamos. Eu falo isso diante de Deus e para a glória de Deus. 1h30 depois, ele chegou para mim: Roberto, me fala um negócio aqui. Fala a verdade. Eu estou aqui, ele não sabia que eu era cristão, não. Eu estou aqui há 1h30 falando contigo, você comigo. Tu não falou um palavrão. Assim mesmo. Eu, caramba. O que é normal para nós chama a atenção do outro. Ele falou exatamente isso. E ali abriu uma porteira para Foi só deixa. Só rolou assim para você. Bate. Entendeu? Falei, meu amigo, olha só, primeiramente palavrão, vício de linguagem, já falei muito e tal. Aí comecei, depois que eu me converti, eu aceitei Jesus e tal. E foi um processo, tá? Foi um processo, 1 ano dentro da igreja com a boca suja. Aí Deus limpando. Tem um fato interessante, que o pastor Isaías, fundador da igreja, ele era doido. Aliás, o cristão raiz, ele é meio... Ele não é muito certo. Aí ele falou, eu com 3 meses de igreja, você vai pregar domingo à noite. Falei, eu não sei nada de Bíblia. Não, mas Deus me falou que você vai pregar domingo à noite, vai preparando, você tem uma semana para... Mas o meu medo não era pregar. Meu medo era falar um palavrão no meio da pregação, porque de vez em quando saía algumas pérolas. Eu vim de um ambiente promíscuo. E ali, nesse 1 ano, Deus foi me tratando, foi me lavando, foi me purificando pela palavra. Hoje... Bom demais. Muito bom. Então, meu medo não era cometer uma gafe teológica, porque todo mundo sabe que eu era neófito. O meu medo era falar um palavrão no meio da pregação. Graças a Deus, passei por aquela prova dando glória a Deus. Não falei nenhum palavrão. E foi uma benção. Até uma alma se converteu. No nós vai, nós vem, uma alma se converteu. Então, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Não vai engessado. O cristão na Itália bebe bebida alcoólica. Bebe. A Europa, né? A Europa, mas o italiano, tirar o vinho do italiano, bebe bebida alcoólica. Não é só vinho, não, tá? E crente, raiz, pastor, pregador. O Ben vacinou a gente nisso aí. Ele falou assim, não se escandalize. A ceia do Senhor é vinho. Olha aí. É vinho. Lá não existe suco de uva.
Já vai com essa... Não existe suco de uva. Eles dizem que fazer suco de uva estraga a uva, você está jogando a uva fora. Eles falam. Então, a ceia, até na nossa igreja, e a gente é contra a bebida alcoólica, mas a ceia na nossa igreja é vinho, porque é o que tem. Sim. Entendeu? Então, vá com a mente aberta. Não, você não vai beber vinho, você vai beber a tua água, a tua Coca-Cola, teu Guaraná. Não tem Guaraná. Vai beber teu refrigerante, teu suco. Mas eles vão beber vinho, vão beber outras bebidas e para eles está tudo bem. Agora, se você se escandalizar com isso, não, então tem que se aculturar, tem que, sabe, tem que tá com a mente bem aberta para aquilo que você vai ver, para aquilo que você vai ouvir. Então os presbiterianos são assim também, né? Então tem que ter cuidado. Os presbiterianos também. Que... São tristes, meu Deus. Que papo precioso, hein? Né? Uma benção. Uma benção. Então vamos pro final do nosso podcast. Pastor, queria você expressar uma palavra aí pro pessoal que tá ouvindo, pensando como a igreja brasileira, né? Isso me mexeu muito comigo, né? Como a igreja naturalmente ela deveria ser missionária, né? E como a gente perde oportunidade de ser resposta para o contexto que a gente está, né? Para o contexto de bairro, de cidade, né? E como isso deveria ser natural para a gente pregar o evangelho, né? Viver esse senso da missão e essa responsabilidade da missão. E trouxesse uma palavra aí para os nossos ouvintes. Eu nunca pensei em ser pastor, nunca pensei em ser missionário, nunca pensei em plantar uma igreja em outro país, nem em outro local. Nunca pensei. Mas quando a gente está sensível à voz do Espírito Santo, Deus ele nos prepara, vai nos moldando. Deus não chamou os capacitados, ele capacitou aqueles que ele chamou. Lembra de Moisés? Eu pregar para Faraó? Manda outro. Eu sou gago. Tu é gago? Então, Arão, quebra o galho dele, vai com ele. Tal. Então, a gente tem mil desculpas por isso, por aquilo, por outro, tal. E a gente acha que a gente não vai fazer diferença. Mas nós vamos fazer diferença. Nós estamos fazendo muita diferença. Essas minhas idas à Itália, com outros irmãos também, eles conhecendo a cultura, a gente vendo que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então, eu incentivo a cada um de vocês que nos ouvem nessa manhã, tarde, noite, eu não sei quando é que você vai ouvir esse podcast, você se coloque à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui, é igual o meu ministério pastoral. Eu não vou fazer nada para ser pastor, mas também não vou fazer nada para não ser. Se coloca diante de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, me usa com as minhas limitações, as minhas dificuldades. A palavra de Deus, ela não está algemada. Paulo falando aqui para Timóteo, Paulo preso em Roma, ele não podia sair, ele estava encarcerado, mas ele falou para Timóteo, dizendo assim, 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A Bíblia fala acerca dela mesma, que a palavra de Deus percorre a terra velozmente. E quem é que vai pregar? Nós é que vamos pregar. Então, seja um evangelista na tua rua, na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, onde Deus mandar você. Fale de Jesus a tempo e a fora de tempo. Tendo oportunidade, fala do amor de Cristo. Porque muitas Bíblias, muitas pessoas lerão só uma Bíblia, que somos nós. Eles vão fazer uma leitura em você
que você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa interessante. Então, que o teu testemunho, que o nosso testemunho seja para a glória de Deus. Amém. Seja para que o nome dele seja glorificado. E eu finalizo aqui com Hebreus, capítulo 13, versículo 24. Não podia deixar de ler isso. Saudai a todos os vossos guias, como a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Deus abençoe a todos. Amém? Muito bom. Então é isso, né, gente? Te agradeço, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, esse privilégio, né, que Deus ele tem dado a gente. Essa mesa que tem sido uma mesa de testemunho, uma mesa de aprendizado, uma mesa de experiências. A gente agradece ao Senhor por isso. Porque a gente não sabe por quê, mas Deus chamou a gente para participar da obra dele, né? E a gente se sente imensamente grato ao Senhor por isso. Então, o nosso pedido é que você continue orando pela gente, continue orando pelo Cordas Humanas, continue orando pelo projeto Mobilize Itália, continue orando pela missão Cordas Humanas, que a gente seja bênção para a igreja italiana, e não só para a igreja italiana, mas também para a igreja brasileira, para os irmãos que têm nos abençoado, para as igrejas parceiras, para os irmãos parceiros. A nossa preocupação é que em todo esse processo Deus ele seja honrado e glorificado, e a igreja local ela seja edificada. Amém. Né? Então é isso, gente. Também agradecer, né, a Igreja Evangélica Congregacional Primeiro Amor, né, que já faz parte da nossa missão, né? O pastor de púlpito já fechou uma parceria com a gente. Glória a Deus. Então, se você aí, né, que não sabe ainda o que nós vamos fazer na Itália, tem aí na descrição os links, né, do nosso site, do nosso Instagram. Vamos deixar aqui também o link da igreja, né? Se você está aí na região de Vila Valqueire, né? Vila Valqueire. Sulacap, tá precisando de uma igreja para congregar, cara. Eu achei uma igreja missionária lá. Então, que Deus nos abençoe, né? Nessa missão. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não esqueça de você curtir, você se inscrever, né? Pô. Tem que se inscrever no compartilhar, né? E nos abençoar aí com as suas ações, tá bom? Muito obrigado por esse momento. Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Tchau, abençoe. Sorteio preto e branco. Ó, vai ter um sorteio aqui. Sorteio. Só, hein? Ó, vai ter um sorteio, A hein? gente falou sobre o Império Romano. E aí? O Emerson também tá Aqui, ó. participando? Gladiador. Vem cá, Emerson. Caraca! Chaveirinho do Gladiador, Que isso, direto cara. de Roma. Isso, olha só que maneiro. Onde eu tocar, Então já toquei. Já é meu. Ó, um cidadão romano. que o Senhor te Tá vendo pra vocês. É porque eu só tenho um, é o último. Será que foi predestinado a mim? Eu acho que não. Eu escrevi Não, os beleza. nomes aqui. Vai não, pô. Isso aqui, ó. Azaf, Gabriel, Emerson, Eliseu e Daniel. Isso. Vem pra Isso é cá, Daniel. Isso vai ser, Daniel. isso vai ser de um É anjo. Daniel. Quem é que vai sortear aí? Eu não É sei. Daniel, pô. Vamos Daniel. lá. Você mesmo, pastor. Você Eu tirou, mesmo? Você tirou a mim. Então, peraí. Porque já tá na minha mão. Já tá na minha mão. Já tomei posse. Eliseu, vê quem é. Eu já tomei posse. Aqui, eu já Fala meu tomei nome, posse. Eliseu. Fala meu nome. Eu já tomei Fala. posse. Eu já tomei posse. Fale meu nome. Fale. Não pegou dele. Ih, pegou dois. E peguei 2. Não, um Não, não tem um nada. só, Um não é. tem nada. Pegou É o meu. Eliseu, tá Antes da fundação do mundo, predestinado. Já estava alinhamento dos planetas. Vacila isso aí. A soberba precede a queda. Vacila isso aí. Entendeu? Vacila isso aí, né? Hã? Sorteio feito.
Eliseu que ganhou. É isso aí. Glória a Deus. Profeta das nações. Ó, depois vocês conferem aqui que não é só o nome. É, né? Se é tudo Eliseu, né?